Os ministros da primeira turma do Supremo suspenderam a ação penal contra uma grande loja de departamento até o pagamento de uma dívida tributária. Segundo o processo, a loja de departamentos sonegou ICMS no valor de R$ 319 mil durante 2 anos. Isso gerou um débito fiscal de quase R$ 875 mil. O crime teria sido descoberto durante uma fiscalização fazendária. 4 sócios diretores foram denunciados pelo crime de sonegação fiscal. A dívida foi parcelada. No Supremo, a defesa pediu o trancamento da ação penal. O relator, ministro Marco Aurélio, votou para suspender o processo criminal enquanto houver o pagamento da dívida. A extinção do processo deu-se pela adesão do contribuinte ao programa de parcelamento dos débitos, cujo pagamento foi iniciado. Os outros ministros acompanharam o relator. A Receita constatou a materialidade do delito. O Ministério Público apontou a autoria a partir dos sócios responsáveis. Como disse o eminente ministro relator, eventualmente a exclusão de um ou outros faria parte da discussão no devido processo legal, mas já na discussão em juízo. Tendo sido parcelada a dívida e na medida em que seja honrado esse pagamento, eu acho legítima a suspensão, porque é o que a legislação prevê. A primeira turma do Supremo também analisou o habeas corpus que envolvia uma briga de família por herança. A defesa pedia para arquivar a ação penal contra 3 irmãos acusados por um 4º irmão de invadir o apartamento do pai falecido em Belo Horizonte. Eles também foram acusados de invadir o escritório desse 4º irmão. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pelo trancamento da ação. O quadro indica risco de estarem os pacientes submetidos a processo crime em virtude de condutas destituídas de importância penal, surgindo relevante o pedido de implemento de liminar. Mas o ministro Alexandre de Moraes divergiu. Invadiram um imóvel alugado há mais de 13 anos para a vítima, porque quiseram, eu diria aqui até no exercício arbitrário, quiseram obter documentos. Deveriam ter solicitado ao magistrado competente pelo inventário que determinasse a juntada dos documentos e até, eventualmente, no limite, expedisse um mandado de busca e apreensão. Os outros ministros acompanharam o ministro Alexandre de Moraes. Merece apuração nas instâncias ordinárias e penso que seria antecipar o fluxo processual natural nós trancarmos a ação nesse momento. Agora vamos ver outros detalhes desta sessão da primeira turma. Para isso, eu converso com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Guilherme. A questão da prisão em segunda instância foi pauta da reunião. Exatamente. Na primeira turma, os ministros acabaram concedendo um habeas corpus de ofício para determinar que o Tribunal de Justiça reanalisasse a sua decisão, que havia determinado o início da execução da pena aplicada ao paciente, em detrimento para saber se estavam presentes os requisitos da prisão preventiva e aí modificasse os fundamentos dessa prisão. Mas o caso envolvia um roubo de uma moto em que o paciente, utilizando-se de arma de fogo, acabou disparando e atingindo um idoso que passava pela rua e acabou vindo a falecer. Na primeira instância, o paciente foi condenado a 24 anos de prisão por latrocínio, mas a Justiça, o juiz de primeiro grau, entendeu que ele poderia recorrer em liberdade, aplicando apenas medidas acauteladoras. No recurso da acusação, o Tribunal de Justiça em segunda instância desclassificou o crime de latrocínio para lesão corporal seguida de morte, baixou a pena de 24 anos para 8 anos, mas afastou as medidas cautelares para determinar o início da execução da pena. E na decisão proferida hoje, na primeira turma, os ministros decidiram que o tribunal revisasse essa decisão do início do cumprimento da pena em razão do julgamento recente sobre esse tema aqui no Supremo Tribunal Federal, mas que verificasse se, diante do caso e da periculosidade do agente, do paciente, devia-se manter a prisão em razão dos requisitos previstos na legislação para a decretação da prisão preventiva. A defesa buscava aqui no Supremo, nesse habeas
habeas corpus o afastamento não da redução da pena, mas sim a manutenção da sentença de primeiro grau, que permitia que ele recorresse em liberdade, aplicando-se apenas as medidas acauteladoras. E nesse sentido votou o relator, ministro Marco Aurélio, mas ele acabou sendo vencido. A maioria que se formou não conhecia do habeas corpus, porque ele foi interposto em razão de uma decisão liminar negada no STJ, e já existe uma súmula aqui no Supremo dizendo que não é cabível habeas corpus nesse caso, mas eles acabaram deferindo de ofício, ou seja, em razão de outros fundamentos, para determinar então que o tribunal reanalisasse a sua decisão para verificar se os requisitos da preventiva estariam ou não presentes. E um outro assunto também envolvendo uma alta periculosidade do paciente envolvia um habeas corpus com o pedido de nulidade da prisão preventiva decretada e buscava de toda forma a sua liberdade em razão de ter sido condenado por um homicídio triplamente qualificado. E os ministros acabaram, ao contrário do ministro Marco Aurélio, que deferia a ordem, mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública, da instrução processual, levando-se em consideração que solto ele poderia voltar a cometer outros crimes e, inclusive, ameaçar testemunhas. Então, nesse sentido, nesse caso em que buscava afastar essa prisão preventiva, os ministros, por maioria, acabaram mantendo a prisão desse paciente também. Karina Zucolotto, obrigado, boa noite. Eu que agradeço, Guilherme.